A paz do Senhor, meus queridos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, principalmente os versículos 7 e 11, mas todo esse capítulo está falando de Pedro, que estava preso, e o anjo apareceu lá na prisão para libertar Pedro da prisão. E o anjo disse para Pedro levantar, que ele estava dormindo, algemado entre soldados, e o anjo tirou Pedro da prisão, sem os soldados perceber. As algemas saíram, as portas se abriram, e quando Pedro estava lá fora, ele pensava até que era uma visão. Quando ele viu que não era visão, ele foi para a casa de Maria, de Rhodes, e lá a igreja estava reunida em oração. Você sabia que essa passagem nos faz lembrar de uma guerra espiritual, de um mundo espiritual, de uma batalha espiritual? Você sabia que o mundo espiritual é mais real do que nós podemos imaginar? Embora na maioria das vezes não seja possível ver com os nossos olhos, sabemos que existem seres que agem intensamente nesse mundo. Região onde há uma constante batalha, onde é travada batalhas inúmeras por aqueles que são enviados por Deus, como os anjos, e aqueles que estão sob o comando do inimigo de nossas almas, os chamados espíritos do mal, os demônios. Muitas pessoas já tiveram experiências extraordinárias com Deus e receberam livramentos poderosos por meio de anjos. O apóstolo Pedro foi um deles, nesse texto aí em Atos. Ele se encontrava preso no cárcere, estando guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Nessa situação era impossível para ele ser livre daquela prisão. A igreja orava intensamente por ele. Os irmãos também não tinham como tirar de lá. Mas a igreja clamava a Deus. Aquele que pode todas as coisas, que é Deus, estava ouvindo a oração da igreja. A igreja orava e Deus enviou anjos para promover o livramento. E o milagre aconteceu. Enquanto Pedro seguia o anjo para sair da prisão, ele acreditava que era apenas uma visão. Mas quando chegou do lado de fora, caiu em si e chegou à seguinte conclusão: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Saiba, meu querido irmão, que Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Ele continua sendo aquele que continua dando livramento aos seus. Ele ainda realiza feitos extraordinários. Deus continua se movendo no invisível. Ele continua enviando seus anjos, ou seu anjo, para dar livramento aos seus filhos. Na carta aos Hebreus, o autor afirma que, com uma pergunta: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? A resposta é sim. Haverá situações que a única coisa que poderemos fazer é orar a Deus para que Ele envie seus anjos. O poder é de Deus. Os anjos apenas obedecem aos comandos dele. Se depositarmos toda a nossa confiança em Deus, se cremos em seu poder, nós vamos viver experiências extraordinárias do seu mover. Talvez já tenhamos recebido o livramento que nós mesmos desconhecemos. O certo é que a sua palavra nos revela. E o salmista escreveu: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. No mundo espiritual, Deus também está agindo em nosso favor.
E o segredo da vitória está na oração. Creia nisso, meu irmão, e seja abençoado pelo Senhor, porque Deus está agindo em seu favor. E o segredo da vitória sempre estará na oração. Vamos orar, porque Deus continua intervindo.